A aula está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar para vocês o link da aula para que vocês possam ir estudando em casa com mais tranquilidade, tá bom? E é importante que vocês possam interagir durante as nossas aulas. Qualquer dúvida que surgir no decorrer da explicação, vocês podem parar, que eu estou aqui sempre disponível para explicar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo da tela do meu computador para que vocês possam acompanhar aí a explicação. Vou buscar aqui o material de ensino, o plano de ensino da nossa disciplina em administração em estatística. Ok, vamos lá. Administração. Ok. Bom, então todos estão me ouvindo bem, né? Sim. Ok. Então, vamos começar a aula, tá bom? Bom, hoje, turma, nós vamos fazer a apresentação do plano de ensino para que não fique muito cansativo. A disciplina de estatística, ela é uma disciplina, ela exige muita atenção, muito esforço e a gente, na verdade, tem que ir com muita calma para que a gente não torne uma aula muito chata. Então a gente vai, na verdade, nesse primeiro momento hoje, demonstrar para vocês a proposta do plano de ensino. E aqui, na verdade, nós temos já essa proposta dentro de uma carga horária de 68 horas. É o que está para ser aprovado no novo PPC do curso. Mas esse semestre ainda nós vamos trabalhar com uma carga horária de 51 horas, né? Lá na engenharia agrícola já foi aprovado e está sendo trabalhado nesse semestre já com uma carga horária de 68. Mas, no entanto, no nosso curso de administração, ela ainda está com a proposta de 51 horas. O que, na verdade, não vai alterar muita coisa, apenas uma questão de horas que nós estamos propondo. E, portanto, eu já vou trabalhar já com vocês nessa ementa de 68 horas, ok? Bom, no que se refere aqui à ementa de administração, nós vamos fazer todo um levantamento inicial da estatística descritiva, né? Por que estatística descritiva? Na verdade, a estatística, como ela está dividida em duas partes, a estatística descritiva e a inferencial, então eu vou trazer inicialmente alguns pontos dessa primeira parte da estatística, como elementos fundamentais, né? As definições, da onde vem a estatística, qual o significado do termo estatística, como se divide a estatística, para depois estar entrando no entendimento do que é uma amostra, do que é uma população, qual a diferença entre população e amostra, né? Inicialmente a gente já começa entendendo que a amostra ela é um subconjunto da população, né? Há ocasiões em que é interessante trabalhar com toda a população, no entanto, há outros momentos que você tem que recorrer à amostra por questões de tempo, limitação de pessoas, o custo sempre é alto. Então,
você tem necessidade de rapidez em demonstrar os resultados alcançados pela pesquisa, de modo que aí vai recorrer-se a um processo de amostragem, né? Que vai caracterizar, que na verdade vai ser executado em cima de uma parte da população que é denominado de amostra. Arredondamento de números também, né? Vamos passar por essa parte, como é que nós trabalhamos com arredondamento de números, tabelas e gráficos estatísticos para leitura de dados e informações de resultados de pesquisa. E esses resultados em tabelas e gráficos, eles na verdade podem trazer também algumas medidas estatísticas, como medidas de tendência central e de dispersão. Lembrando que essas medidas de tendência, elas podem ser a média, a moda, a mediana, e já as de dispersão pode ser a variância, o desvio padrão, o desvio médio. E sempre lembrando que a gente vai ver com isso muito mais calma mais lá na frente. Assimetria e kurtose, né? Essa assimetria ela diz na verdade em relação a como é o comportamento desses dados, se eles estão mais Professor, deslocados. Opa! desculpa lhe interromper, mas o senhor não vai aceitar mais nenhum aluno, não? É porque tem um pessoal que está dizendo que estão pedindo para entrar, mas não tem resposta. Ah, não, é porque é o seguinte, é porque quando eu vou para a apostila, ele fica em segundo plano aqui, né? Fica oculto, mas vocês sempre me avisem, tá? O colega pode entrar, a gente sabe que tem questões de trabalho, pessoas chegando agora do trabalho, né? Ainda estão retornando para casa para ter acesso a computador, internet, e a gente vai estar sempre permitindo, sim, que os alunos possam entrar. Só quero que vocês me avisem, tá bom? Tá bom. Tá? Porque como eu vou para a apostila, aí essa tela aqui da sala virtual ela acaba ficando oculta, mas podem me avisar quando o colega estiver querendo entrar que eu vou permitir sim. A gente entende aí que muitos, né, estão aí em atividade de trabalho, chegando, saindo de trabalho, e a gente tem que ser bem dinâmico aí para que ninguém saia prejudicado. Podem me chamar. E a hora que for necessário, podem interromper. Olha, professor, tenho dúvida. A gente está sempre aqui pronto a esclarecer, tá bom? Para o melhor aprendizado possível de vocês. Então tá, vamos lá. Então vamos lá. Aí sim, né? Então essa simetria você tem mais lá na frente nós vamos trabalhar com gráficos e aí você precisa entender se a concentração desses dados está mais forte no início do gráfico ou mais ao final do gráfico. E aí ele vai dar um certo contorno a essa distribuição, né? Ou ela vai ser bem distribuída, ou ela vai ser muitas das vezes distribuída de forma negativa ou positiva, que é o sentido da assimetria que nós vamos estudar em estatística. Já a kurtose é muito próximo aí do que a assimetria, mas só que de uma outra análise, né? Ela vai dar a ideia dessa variabilidade dos dados. Se esses dados estão mais concentrados em torno da média, se esses dados estão de uma forma mais padronizada, distribuída em torno da média, que aí se aproxima de uma curva gaussiana perfeita, né? Uma normal padrão, seria aí uma distribuição bem distribuída em torno da média, ou uma distribuição de frequência que está bem achatada, que é o termo do qual vem a origem dessa palavra kurtose, achatamento. Então, se os dados estiverem bem espalhados na sua distribuição, significa aí que é uma distribuição com alta variabilidade, né? Muitas das vezes as pessoas atribuem variabilidade como um problema na distribuição, mas na verdade, dependendo da situação, se ter variabilidade é muito bom. Em outras ocasiões, na maioria das vezes, é sempre bom que a variabilidade seja pequena. Então essa ideia da kurtose ela traz a ideia do grau de achatamento da curva.
Quanto mais achatada, mais variabilidade. Quanto menos achatada, ela se aproxima de uma distribuição mais concentrada em torno da sua média. E a gente vai ver com maiores detalhes mais lá na frente. Professor, tem gente tentando entrar na aula. Opa, obrigado. Deixa eu voltar. Vamos lá. Muito obrigado. Tá ok. Qualquer hora a gente vai estar sempre aí abrindo a porta da sala aí, tá? Obrigado. E aí depois nós vamos para correlação e regressão linear, né? Mais lá na frente vocês vão ter uma disciplina que ela é chamada de análise multivariada, né? Dados quantitativos. Então, e ela é letiva, mas eu aconselho vocês a se inscreverem nessa disciplina, que será ministrado por mim ou pela professora Shirlane mais lá na frente, quando vocês já estiverem lá pelo 5º semestre. Então, lá vocês vão ter condições de ver a correlação e a regressão, a correlação e a regressão multivariável, né? Porque você vai ter 3 ou mais variáveis aí para você analisar o grau de relacionamento entre elas e como que cada uma impacta na variabilidade da outra. Mas como nós estamos vendo aqui no processo de formação básica do curso de administração, nós vamos trabalhar essa correlação e regressão linear, né? De uma única variável, mas tendo aí um modelo linear por trás desse relacionamento, né? Ou seja, uma curva aí na verdade, uma reta, né? Numa função linear. Essa ideia lá da matemática de uma função linear. E para explicar, né? Qual é essa ideia da correlação e regressão, né? O quanto que uma variável impacta na variação de uma outra variabilidade, de uma outra variável. Se nós tomarmos, por exemplo, o nível socioeconômico e a renda da população. Então, quanto maior o nível socioeconômico, maior a renda da população. Então, ou seja, o nível socioeconômico ele vai impactar positivamente na variável renda da população. Então, isso aí é um exemplo de uma relação entre duas variáveis, renda e a outra variável, nível socioeconômico. Então, a variabilidade de uma impacta na outra. Nesse caso, há uma relação positiva, né? Então, um outro exemplo de uma regressão que poderia ser inversa ou negativa é, por exemplo, investimentos em ensino básico e criminalidade. Então, vamos lá. Investir altamente em ensino básico na população produz-se a redução da criminalidade. Então, isso daí seria um exemplo de uma relação negativa ou inversa, né? Onde o aumento de uma constitui o decaimento da outra. Então, é um exemplo que fica aí para nós entendermos como é que funciona essa correlação e regressão. Então, a regressão seria o modelo que explica essa relação e a correlação é o grau ou a intensidade dessa relação, né? Que aí nós vamos estudar mais lá na frente o coeficiente de correlação de Pearson. Existem outros também, mas a gente vai dar um olhar mais atencioso para a correlação linear de Pearson. Noções de amostragem, né? É importantíssimo isso para o administrador, porque o administrador envolvido no processo de gestão, ele vai sempre estar encarregado de tomadas de decisão. E se utilizar de um processo de amostragem correto, vai trazer para o administrador, para o gestor, uma maior confiabilidade nas decisões a tomar, né? Se você tem vários processos de amostragem e se você não fizer um processo de amostragem corretamente nos elementos do fenômeno que você está estudando, você vai chegar a uma tomada de decisão
com uma margem de erro muito alta. Então, por isso que a gente tem que entender que existem vários processos de amostragem e cada processo de amostragem ele é adequado àquela situação específica que o administrador estiver lidando naquele momento, né? Por exemplo, ele pode ter um almoxarifado e ele quer saber ali o estoque de peças que provavelmente podem estar danificadas. Ele não vai sair vendo todas as caixas de um almoxarifado. Isso vai requerer muito tempo, pessoal envolvido, né? Então ele vai usar um processo de amostragem. Se ele tiver 100 caixas de peça, ele vai selecionar por um processo de amostragem adequado, aleatório e não tendencioso, de tal forma que se ele puder trabalhar ali amostrando um número menor de caixas, ele possa ter uma estimativa de qual é o percentual de peças danificadas, né? Sabendo-se sempre que quando você trabalha com um estoque, um almoxarifado, você sempre tem ali uma margem de prejuízos, de peças danificadas. Mas o importante é que essa probabilidade de extrair peças danificadas seja mínima. Então, onde o administrador vai ter que tomar uma decisão de chegar com os fornecedores e dizer, olha, estão vindo muitas peças danificadas, então isso tem que ser corrigido, né? Então, para se ter ideia de como é importante a estatística para o administrador no seu processo de tomada de decisão. E aí a gente, depois disso, aqui a gente já vai entrar na parte de probabilidade, né? A probabilidade ela é uma teoria da probabilidade, ela tem fundamento lá na matemática, mas enquanto uma teoria fundamentada na matemática, ela subsidia a estatística, justamente porque a estatística ela vai estar trabalhando com modelos probabilísticos. E quando você trabalha com modelos probabilísticos, você tem associado sempre o erro. Não é como você trabalha na matemática através de um modelo determinístico, né? Onde você tem, por exemplo, aí, uma função, né? do espaço no tempo, e aí você consegue explicar essa variabilidade do espaço, ou da velocidade, melhor dizendo, em função, né? A velocidade em função do espaço e do tempo, por uma função onde qualquer experimento que você for realizar, você sempre tem aquele resultado previsível, né? Exato. Não é o caso de um modelo probabilístico ou estocástico, aonde a cada evento que você realiza, você tem as chances de que aquele resultado seja variado, né? Vamos lá, por exemplo, lançamento de uma moeda. No primeiro experimento deu cara, mas no segundo experimento você tem 50% de chance que saia uma coroa, né? O lado coroa da moeda. Então, modelo probabilístico não é como um modelo determinístico na matemática, que é exato. É aquele resultado sempre certo, né? Mantidas as condições do experimento, o resultado é o mesmo. Não. Em estatística, em modelos probabilísticos, na verdade você tem sempre uma chance de que determinado evento ocorra. Por isso ele vai se trabalhar com a teoria da probabilidade como fundamento, né, na matemática, a estatística. E aí você vai ter as definições e teoremas, você tem distribuições de probabilidade, você vai ter a esperança matemática, né? Essa esperança matemática ela te dá uma expectativa, uma estimativa de um resultado a partir de um modelo probabilístico. Variáveis aleatórias, discretas e contínuas. Você vai trabalhar esses modelos probabilísticos tendo a ideia de variável aleatória, né? Sempre tendo isso, né? Você tem um experimento e esses resultados eles são variáveis, eles não são resultados fixos, eles podem variar, sendo que eles podem ser discretos ou contínuos. Estimação pontual e intervalar. Qual é a diferença entre estimação pontual e intervalar? Você, por exemplo, quer calcular a proporção de votos
para um determinado eleitor em Tomé Açu, né? Vamos supor que nós estejamos próximo de um pleito eleitoral e você está querendo estimar a proporção de votos a um determinado candidato. Quando você vai estimar a proporção de votos desse candidato, então você tem uma estimativa pontual, porque é um ponto, é um valor. No entanto, quando você olha aqueles resultados através dos institutos de pesquisa, você vai ver uma margem de erro de 2 para menos e 2 para mais. Então isso aí é uma estimativa intervalar, não é ao acaso, não é à toa que é dado esse intervalo. Então tem toda uma teoria de amostragem, de estimativa pontual e intervalar para fornecer aquele erro, né? Uma estimativa de que a proporção de votos para um determinado eleitor seja dentro de um intervalo, com margem de 2 para menos e 2 para mais. Então é aí que surge a ideia da estimação pontual e intervalar. Teste de hipótese, né? Aí você traz aquela ideia do erro tipo 1 e do erro tipo 2. Então, no teste de hipótese, o pesquisador sempre vai ter uma hipótese inicial, que ele vai a campo, vai coletar informações e vai testar essa hipótese. Então, no final dessa pesquisa, ele vai ter condições de dizer se ele aceita aquela hipótese inicial ou se ele rejeita, né? Então, vamos lá. Você, enquanto administrador, está interessado em saber, por exemplo, que um exemplo aqui seja que as vendas em determinado ano de uma empresa, em média, seja em torno de 2 milhões de reais. Então, a tua hipótese inicial é de que a média de vendas seja em 2 milhões de reais. Mas, ao final de coleta de dados de um ano, você terá condições de aceitar se essa tua hipótese é real ou, na verdade, descartar essa hipótese e dizer, não, a minha média de vendas num determinado ano de uma empresa, ela é acima ou abaixo de determinado valor. A exemplo, 2 milhões de reais, né? A exemplo, 2 milhões. Então, essa é a ideia dos testes de hipótese, né? Você tem uma afirmação a respeito de determinado parâmetro da população e aí você vai verificar se aquilo é real, ou seja, se você aceita a hipótese ou se você rejeita. Depois disso, nós vamos trabalhar já com a parte de inserção direta de informações de pesquisa em banco de dados de softwares estatísticos. Por quê, amados? Na verdade, aí você sempre vai estar trabalhando com dois tipos de dados. Ou você trabalha com dados secundários, ou você trabalha com dados primários. Nesse caso de inserção direta de informações de pesquisa em banco de dados de softwares estatísticos, você está trabalhando com fonte secundária. Você não criou os dados, mas você tem institutos ou empresas que fornecem dados. E você vai extrair essa base de dados e insere no software para você fazer a sua análise. A exemplo disso tem o IBGE, tem o INEP do governo federal, né, do Ministério de Educação. Então, eles têm base de dados onde você pode criar vários indicadores sociais, econômicos, educacionais. Mas os dados já estão lá disponíveis. E aí você tem que entender como é que você captura esses dados para poder trabalhar de maneira estatística esses dados e trazer informações de uma pesquisa. Ok? E também fazer importação de outras fontes de dados para softwares estatísticos, né? Então você também vai trabalhar, por exemplo, importação dessas fontes para dados de software estatístico. Você vai ter uma base de dados. Essa base de dados ela tem um input, um comando de entrada, onde você vai poder fazer isso de maneira segura, a importação desses dados para que você gere estatísticas seguras. Depois a gente vai trabalhar com criação de questionários de pesquisa online, né? Aí você tem aí, por exemplo, vários softwares hoje que você vai lá, cria seu questionário, você trabalha de maneira online, ou você pode mandar o link. Então você pode construir uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de perfil do consumidor, uma pesquisa de perfil do cliente, rapidamente, né? Através de alguns aplicativos aí que nós temos na internet, né? Tem o SurveyMonkey,
dentre outros aí que a gente pode estar trabalhando. Importação de dados a partir de questionários online. Quando você constrói esses questionários online, você pode estar exportando esses dados para dentro de uma base de um software estatístico, para que você possa acelerar o seu trabalho de geração de resultados estatísticos, gráficos, tabelas e relatórios. E aí você também pode fazer exportação de microdados e estatísticas consolidadas para outros softwares. Assim como eu posso trazer microdados para dentro de softwares estatísticos, eu também posso fazer o inverso. Eu posso exportar esses microdados e também posso gerar dados consolidados para outros softwares, para você fazer o relatório, como Excel, Word, PowerPoint, etc. E a gente vai estar trabalhando isso no decorrer do curso. E aí nós vamos depois para um outro ponto, que é utilização prática dos softwares Excel, SPSS, for Windows e a linguagem R. Não sei se vamos chegar a trabalhar com a linguagem R, mas eu quero fazer cursos de extensão no decorrer do semestre, né? No outro semestre. Então eu estou com material sobre linguagem R. E como a gente teve esse contratempo aí no início de semestre, eu vou estar propondo um curso de extensão no decorrer do próximo semestre e vocês poderão até se matricular nesse curso de extensão. Mas o que nós vamos trabalhar aqui no momento é o Excel e o SPSS, que de qualquer forma já são ferramentas que nos dão um suporte bem razoável para o desenvolvimento das pesquisas e de relatórios também, empresariais, acadêmicos, dentro da sua área de atuação. Criação de relatórios para a tomada de decisão estratégica na administração, né? Então, você vai se utilizar de microdados ou de dados de fonte secundária e você pode, na verdade, aí, a partir desses microdados ou fontes secundárias, estar criando relatórios para a tomada de decisão estratégica na administração, ok? Então, é o uso da estatística de maneira objetiva e prática para te auxiliar na tomada de decisão estratégica na administração, ok? Não só na estratégica, é claro, também em outras áreas, né? Na parte de desenvolvimento, né? Existem linhas específicas na administração. Então, aqui como a gente teve uma pós-graduação em estratégia, então a gente pode, na verdade, estar trabalhando esse campo estratégico, mais esse campo de pesquisa da administração de uma forma com mais autoridade. E a gente vai estar passando isso aí para vocês no decorrer do curso. Competências. Bom, diante desses tópicos que nós mencionamos lá em cima, nós vamos ter que finalizar esse curso com a aquisição de 5 competências. Quais são? Primeiro, compreender a importância da estatística como ferramenta para desenvolver habilidades indispensáveis na área de atuação. Então, é importante que ao final vocês possam capturar e entender sobre essas técnicas e como que elas são aplicadas na área de atuação, como na administração. Então a gente tem que trabalhar de uma forma muito bem aplicada. Por isso que nós vamos fazer pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos a campo e aí, na verdade, vocês vão poder estar aplicando na prática essas técnicas e através de softwares para que vocês possam dominar, né, essas habilidades que são indispensáveis para atuar, seja na parte acadêmica, para quem quer seguir a carreira acadêmica, ou seja, para quem já está aí com uma mão no mercado de trabalho. E a segunda competência a formar é compreender e aplicar as etapas do método estatístico, né? Então, desde o planejamento da tua pesquisa, a tua criação de hipótese, o estabelecimento de variáveis que você vai estabelecer, o processo de criação do teu questionário, como você vai abordar o entrevistado,
Como que você vai estar capturando esses dados, colocando em dados brutos, depois em RAW, gerando as estatísticas, discriminando dados, e então até chegar à entrega de um relatório estatístico. Então, ao final, nós vamos ser avaliados aí, a proposta de avaliação de vocês é por meio de uma pesquisa, onde vocês vão estar aplicando todos os conhecimentos das técnicas e métodos que estão sendo ensinados para vocês nesse semestre. E qual é a terceira competência que vocês deverão ter alcançado nesse semestre? Então, é aplicar conhecimentos e técnicas estatísticas na resolução de problemas presentes na vida acadêmica e profissional. Então, para quem vai seguir aí a vida acadêmica, né, vai querer seguir futuramente ser um professor de administração, fazer concurso público ou até mesmo nas instituições privadas, né, é interessante ter o domínio dessas técnicas, desses métodos estatísticos que estarão sendo ensinados. E profissional para quem, na verdade, já tem esse olhar mais prático, mais aplicado no mercado de trabalho, né? Então, a ideia é que ambos saiam com essa competência para aplicar as técnicas estatísticas em resoluções de problemas na administração, seja para a parte acadêmica ou profissional. Detectar, a outra competência é manusear base de dados em software estatístico e interpretar resultados gerados na administração, né? Então, se vocês saírem aqui manuseando o SPSS e o Excel, isso já dá aí, na verdade, um potencial no currículo Lattes de vocês muito bom, para que vocês possam aí estar competindo no mercado de trabalho, né? Saber mexer hoje no SPSS aí e é o mínimo, né? Então, mas é um mínimo que você já vai com condições de competir no mercado de trabalho. Para quê? Para que você possa estar tomando decisões com base em dados estatísticos, né? Saindo do achismo, saindo do subjetivismo, para que você, na verdade, tenha um embasamento estatístico na sua tomada de decisão. E saber interpretar esses resultados gerados na administração, de uma forma bem aplicada, objetiva, a dados da gestão. A quinta competência proposta a ser formada no aluno de administração é detectar e disponibilizar informações essenciais e consolidadas em relatórios para a tomada de decisão estratégica na administração. Não adianta você gerar um leque de informações onde você tem informações que, na verdade, você não vai conseguir fazer uma leitura, você não vai ter uma rapidez na sua tomada de decisão. Não, mas você tem que saber como, na verdade, criar relatórios consolidados e que sejam fundamentais para a tomada de decisão na gestão estratégica, né? Para que você possa usar a estatística de maneira eficiente e objetiva. Então, aqui fica. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Está aberta a oportunidade. Tá tudo tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer? Tudo tranquilo, professor. Maria Yolanda, tranquilo? Ótimo, Maria. Que bom, muito bom. Mais alguém? Então, Tá tudo tranquilo. Tranquilo, tá ok. O Ítalo, Tudo certo. Lailton, tudo certo? Ok, obrigado. Logo acima das competências, o senhor estava falando de todos os assuntos que a gente dá, né? Isso. Ok. Tá ok. Tá. São todos os assuntos que nós vamos ver durante esse semestre. É isso mesmo, Maria. Tá ok. Então vamos adiante lá. É muita coisa, né, professor? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Muita coisa, né? Quem falou foi a... Foi eu, professor Yolanda.
Não, mas assim, na verdade, né? É assim, nós não estamos preocupados assim em fazer com que seja uma disciplina onde vocês percam muito tempo tendo que decorar fórmulas. Não. E até porque nós somos conscientes que em 6 meses vocês não vão ter uma formação em estatística. Mas é necessário que vocês tenham um olhar crítico, né, sobre a tomada de decisão com base em dados estatísticos. Então, nós somos conscientes que nós não estamos aqui para formar estatísticos, mas para que nós possamos formar profissionais da administração com esse olhar crítico, com base em dados estatísticos. Então, na verdade, nós vamos fazer essa discussão muito no aspecto da tomada de decisão, observando essa relação entre variáveis, como que eu devo proceder numa pesquisa, qual seria a técnica estatística mais adequada, para que vocês tenham condições de discutir numa mesa de reunião entre gestores, entre o gestor e o contador e os demais profissionais que vocês estiverem relacionando numa empresa, para que vocês tenham essa noção de como é que está como que se tem um embasamento de tomada de decisão em dados estatísticos, né? Para que, na verdade, ninguém fale bobagem lá para vocês e vocês na hora vão ter condições de dizer, opa, peraí, não é por aí que vai, não. Não posso não ser um estatístico, mas não é por aí que corre a maré. Então essa é a ideia de formar competência em vocês, né? Na verdade, obviamente que vocês como gestores, vocês não necessariamente têm que fazer estatística, mas pelo menos esse olhar de leitura crítica dos dados, isso aí é um bom papel do gestor, né, Maria? Então é por esse lado que a gente quer trabalhar, é muito conteúdo, mas nós não vamos aqui exigir que alguém saia decorando fórmula e que seja um estatístico, né? Nós vamos ter cursos durante os 4 anos aí que vocês estão, já até passaram mais, não são 4 anos, para estar ofertando cursos para que vocês venham desenvolver esse senso crítico. Tá bom? Deu para tirar um pouco mais da preocupação, Maria? Tá ok, Maria? Deu para entender a proposta? Então tá. Então vamos lá, né? Para o objetivo geral. Sim, professor. Tá ótimo, então. Tá bom. Não se preocupa que a gente sabe que da situação de vocês muitas das vezes chegam de um horário de trabalho e a gente sabe que a gente tem que dar de uma forma bem objetiva, né? Ninguém tá aqui para ser artista aí, né? Querer fazer papel de bicho-papão. Não, te entende, compreende como é a realidade de vocês. Muitos estão no mercado de trabalho e a gente vai, na verdade, colocar vocês para ter um senso crítico e estatístico na área de atuação. Agora, lá nas disciplinas específicas, eu creio que os colegas não vão, né, muito por esse lado, que aí já é disciplinas específicas do curso, vocês vão ter que estar mais num aprofundamento maior. Mas vamos lá, no objetivo geral da disciplina é estudar e compreender os princípios da estatística aplicando-os, né? Então nós vamos trabalhar sempre de uma maneira aplicada em pesquisas que requerem o planejamento, a elaboração de instrumentos de coleta de dados, a coleta de dados, a análise utilizando software estatístico e a interpretação de dados para a tomada de decisão estratégica na administração, ok? Então nós temos esse objetivo geral, formar o profissional de administração para usar adequadamente e eficientemente os métodos estatísticos e técnicas para a tomada de decisão estratégica na administração. E aí nós temos objetivos específicos. Quais são? Realizar práticas aplicativas de fórmulas e métodos estatísticos. Mas como isso, professor? Decorar a fórmula? Não.
Não. Se nós fôssemos fazer provas, por exemplo, nós, por exemplo, jamais pediríamos para vocês decorarem fórmulas para virem num dia aqui e fazer uma prova, né, criando todo aquele pânico, né? Não, mas na verdade é você entender como é a aplicabilidade daquele método, daquela técnica, daquela fórmula, né? Fazer a leitura dos dados. Então é essa a nossa preocupação maior. E como a gente vai trabalhar com uma forma de avaliação, uma pesquisa, então isso aí vai ficar bem mais claro entender essa aplicabilidade, essa prática da estatística na administração que nós estamos propondo, né? Então vocês vão formar aí no máximo 5 grupos na turma e pensar na pesquisa de alguma temática. Não precisa ser alguma coisa extraordinária, não. Algum tema de pesquisa relevante que vocês queiram estudar na área de administração no município. Desenvolver uma pesquisa aplicando as técnicas que nós vamos ensinar e depois ser avaliados em 2 momentos. Ok? Que nós vamos explicar mais lá na frente. Outro objetivo específico é realizar a coleta de dados. Como se realiza uma coleta de dados? Isso é importante, né? Vocês saírem com esse entendimento, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma pesquisa, mas e aí? Agora, como é que eu inicio? Saio batendo à torta e à direita nas portas, nas residências, nos institutos, nos estabelecimentos, procurando pessoas pela praça? Não, não é assim, né? Tem todo um processo metodológico para se realizar a coleta de dados e nós vamos estar ensinando vocês. Dentro disso, o objetivo específico também é saber operacionalizar os softwares estatísticos. Como nós falamos anteriormente, mais à frente nós vamos estar ensinando com maior detalhes a aplicação da estatística em dados, mas com a utilização de software como o Excel e o SPSS. Interpretar e compreender tabelas e gráficos, né? Saber, essa parte aqui é fundamental. Você, enquanto administrador, você olhar para uma tabela e para um gráfico e olhar ali o que há de tendência, né? O que aquele gráfico te chama a atenção? Qual é a tendência? Qual é a queda? Qual é o crescimento? Qual é a sazonalidade que está ocorrendo ali naquele momento, para fazer uma leitura de previsão, ou, né, se anteceder a algo que o gráfico está te mostrando. Isso te ajuda muito na tomada de decisão. Então, fazer essa interpretação e essa leitura da tabela ajuda muito na tomada de decisão do administrador. Quinto objetivo específico: analisar e interpretar dados consolidados por meio de relatórios para tomada de decisão. Então, você vai, trabalha, gera gráficos, tabelas, cria hipóteses, aceita ou rejeita hipóteses, e com isso você tem, na verdade, um ponto de vista a respeito de uma determinada situação, problema. E isso você coloca em relatórios, que é colocado na mesa da gestão para a tomada de decisão. Então esse é o objetivo que nós queremos trabalhar com vocês. Né? Só lembrando, né? Não estamos formando estatístico, mas quando vocês chegarem lá dentro da empresa, se o estatístico estiver fazendo lá a estatística para vocês tomarem decisão, mas ele não vai falar qualquer coisa e enfiar a goela abaixo. Não, vocês vão ter senso crítico, né? Como foi feita essa coleta de dados? Qual foi o número da amostra? Qual foi o processo de amostragem? Né? Quantas pessoas foram entrevistadas? Então, tudo isso vocês têm que ter o senso crítico para discutir lá e que ninguém venha colocar, na verdade, coisas goela abaixo que não façam sentido. Sempre, claro, naquele aspecto do debate construtivo, né? Obviamente que vocês vão chegar, olha, vamos melhorar o processo de amostragem, coleta de dados, essa técnica talvez não seja mais adequada, tem outra técnica, e tudo isso vocês vão ter essa maturidade para estar discutindo. Então, tudo aquilo lá que espantou, né, a Maria, nós vamos estar dividindo aqui, em algumas unidades no conteúdo programático, como elementos fundamentais, o princípio, o significado da estatística, a sua origem, o conceito. Então, são os elementos fundamentais da estatística.
Depois nós passamos por uma parte de amostragem, de amostra, entender a diferença entre censo e amostragem, né? O censo, quando você trabalha com toda a população, nós vamos ver que ele tem 100% de confiabilidade, porque ele tem o controle de todos os elementos da população. Então, se você pesquisa todos os elementos, você tem ali os verdadeiros valores da população. Na amostra, você não tem 100% de confiabilidade na amostra. No entanto, ela não pode ser qualquer amostra. Por isso que é o senso crítico que vocês têm que ter. Ok, você quer fazer uma pesquisa, a população é muito grande, você não tem tempo, não tem pessoas razoáveis para serem envolvidas no processo, o custo é alto, então você vai se utilizar de uma amostra. Mas essa amostra é qualquer amostra? Não, tem um critério. Ela tem que ter pelo menos 95% de confiabilidade para que ela possa estar trazendo uma estimativa muito próxima do verdadeiro valor da população, né? E se você obedece esses critérios, você tem uma pesquisa, por mais que seja amostral, mas fidedigna, que te traga estimativas seguras daquilo que é próximo do real, que é a população. Então esse é o senso crítico que o bom gestor, né, tendo esse know-how dele na formação enquanto um gestor, ele ganha muita credibilidade no mercado. Arredondamento de números, como é essa questão de arredondamento de números, né? Então a gente vai estar trabalhando com vocês tabelas e gráficos estatísticos, como construir um gráfico de pizza, um gráfico de coluna, um gráfico de barras, um gráfico de setor, um gráfico de radar. Então tudo para um objetivo, a gente tem um gráfico específico, né? Não vou sair usando aí um gráfico de pizza para estudar mais do que 7 categorias, senão você vai ter uma pizza toda fatiada com o dedo, né? Já pensou você chegar numa pizzaria, pegar uma pizza e fatiar ela em todos os pedaços da grossura de um dedo? Não tem graça, né? Assim é um gráfico de pizza, onde você tem mais do que 8 categorias, você vai minimizar aquela pizza e não vai te dar uma boa leitura. Então, tudo a gente tem que entender que existe um gráfico que é específico e adequado para determinada situação que nós estamos estudando. Depois vem medidas de tendência central e dispersão, né? Como nós falamos lá, tem a média, moda, mediana como tendência e dispersão mais as questões de variabilidade. Vou botar aqui. Ok, temos 10 minutos para fechar o plano de ensino. Então, vamos lá. Assimetria e curtose, vamos ver nesse pedaço, como nós já explicamos, a correlação e a regressão linear, noções de amostragem, né? Vamos fazer isso aí em mais de 20 horas, porque nós estamos agora com 68 horas, né? Eu acho que já foi ajustado, não sei, mas a gente vai ter o tempo hábil para ver tudo isso aqui da unidade 1. Na unidade 2, probabilidade, definições de teoremas, variáveis aleatórias discretas e contínuas, distribuições de probabilidade, esperança matemática, estimação pontual intervalar, testes de hipótese e utilização de software estatístico. Inserção direta de informações de pesquisa em banco de dados de softwares estatísticos, importação de outras fontes de dados para software estatístico, criação de questionário de pesquisa online, importação de dados a partir de questionário online. Às vezes a gente vê esses nomes grandes aí, mas na verdade você vê que muito vai se resumir a um comando no computador, tá? Você dá um clique lá e ele faz toda a importação. Então, às vezes um texto muito grande para definir a unidade, um conteúdo de uma unidade, mas você vai ver que é bem simples. Eu diria que essa unidade 3 e 4, ela é bem... Ela tem muito conteúdo, mas ela pode ser, na verdade, discutida no aspecto do debate construtivo, para que você saia um administrador que tenha noção de um debate de resultados estatísticos, de software, de gráfico, tabela. Utilização prática dos softwares Excel e SPSS, né? Justamente por essa questão de tempo, não vamos trabalhar com a linguagem R
que será ministrada em cursos de extensão posteriores. E como se faz criação de relatórios para tomada de decisão estratégica. E aí, nós vamos fazer as nossas aulas, elas serão aulas expositivas, né, e interativas, tá? É importante que vocês interajam para tirar dúvidas, fazer propostas, tudo isso também nós estaremos trabalhando. Teremos, na verdade, pesquisa em campo, tá? Aqui vou atualizar para esse semestre, nós vamos fazer uma pesquisa em campo. Vocês criarão grupos, 5 grupos no máximo, divididos, para apresentar o seminário em grupo. E seminários. Utilizaremos como recursos didáticos DataShow. Não é mais, agora nós estamos na sala virtual. Microcomputador. Músicas não serão utilizadas. Serão utilizados sim vídeos. São vídeos online e ao vivo, né? Nós vamos trabalhar com quadros magnéticos. Vamos trabalhar com softwares e artigos científicos, talvez, tá? Então, a nossa primeira avaliação, ela seria aqui apresentação inicial de dados de pesquisa em campo em distribuição de frequências por classes. E na segunda NAP, a gente vai fazer a conclusão da pesquisa. Professor? Opa, pode falar. Então a sua primeira NAP vai ser a apresentação do seminário e a frequência? Não, Ou tem mais algo? essa distribuição de frequências aqui é a construção da tabela, tá? De uma tabela estatística onde os dados são organizados por classes, né? O intervalo de classe. Então a primeira NAP não vai ter prova, né? Nem na primeira, nem na segunda, tá? Bora. Para que vocês possam, na verdade, ter esse entendimento da prática da estatística na administração. No segundo NAP, a conclusão da pesquisa, ok? NAF, se for o caso, a gente vai, na verdade, retomar ajustes na pesquisa em andamento. Ok. Nosso cronograma. Ele vai ser ajustado, esse cronograma mensal, porque na verdade eu ainda vou adequar a essa situação nova do semestre, né? Que nós estamos aí dezembro para janeiro e fevereiro. Então, no decorrer das aulas, eu vou ajustando aqui esses dias letivos e a carga horária mensal. Então, as aulas serão aqui. Hoje, nós temos aqui a apresentação da disciplina e do plano de ensino, tá? Essa introdução à estatística nós vamos fazer na próxima aula para que não fique tão pesado com uma enxurrada de informação para vocês. Tem que andar de uma maneira objetiva, mas também não pode ser no corre-corre. Então hoje nós vamos ficar só com o plano de ensino. Variáveis, população, amostra e distribuição, desvio padrão, variância e coeficiente de variação numa outra aula, medidas de tendência central numa outra, assimetria e curtose. Depois nós já vamos para a primeira NAP, que é a apresentação dos resultados iniciais da pesquisa. Aí depois vem correlação, regressão, a amostragem, a probabilidade, variáveis aleatórias de distribuições de probabilidade, esperança matemática, estimação pontual intervalar, teste de hipótese, qualificação. Aqui não é. Aqui serão os seminários. E aqui nós temos a introdução ao software estatístico e aplicação do software SPSS a dados em administração.
e Excel, tá? E Excel. Segundo NAP, seminários, e final, ajuste da pesquisa. Para o NAF, né? Então, caso, vamos lá, aconteça alguma coisa que a pesquisa não saiu legal, aí faz-se o NAF, né? Porque vai ser avaliação e aí a gente faz o ajuste no que estiver faltando. Bom, agora a referência, todas essas referências aqui, vocês na verdade poderão estar procurando lá na biblioteca, tá? Na biblioteca nós vamos ter os principais, como Guia Prático para Excel. Nós já temos também livros do SPSS lá na biblioteca. Nós vamos ter também a maioria dessas referências que nós vamos estar estudando para entender essas técnicas durante o curso que nós estaremos ministrando, tá bom? Ok? Então, essa é a nossa programação para esse semestre, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Então, assim, Ok. o Elailton, tu consegue bater a foto aí ou fazer o print de todos os colegas que estão presentes na aula? Consigo. Então tá ok. Agora, para finalizar, eu vou mandar o plano de ensino, a apostila de estatística e amanhã, na próxima aula, a gente já retoma, já valendo já a aula de estatística e vou estar disponibilizando o link dessa aula que está sendo gravada, tá? Tá ok, Lailton? Tá ok, professor. Então tá ok. Então, gente, obrigado, boa noite. E a gente retoma já na próxima aula, a aula mesmo estatística, ok? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Deus abençoe. Boa Ok, professor. Boa noite. Opa, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Muito boa aula. Opa, vai ser melhor ainda quando for na disciplina. Prometo.